Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. Eu me chamo Elineides, sou nutricionista e eu vou esclarecer algumas situações que acontecem nos alimentos e que provavelmente você já deve ter observado. Em algum momento, você talvez tenha se feito as seguintes perguntas. Por que o leite sobe ao ferver? Você já reparou que quando a gente corta maçã, banana ou pera, depois de alguns minutos a fruta começa a escurecer? E o mingau? Depois de algum tempo do seu preparo, ele começa a endurecer. Em alguns casos, dá até para a gente cortar o mingau, sabia? E por que essas situações acontecem nos alimentos? Para te situar melhor, todas essas situações dependem de reações químicas e físicas. Nas reações químicas, normalmente estão relacionadas com os tipos de moléculas e compostos químicos naturalmente presentes nesses alimentos. A forma com que essas moléculas se apresentam, se associam e se comportam dentro do alimento também é muito importante. E você sabia que fatores físicos, como os listados ao lado, eles também podem interferir nas reações químicas? Compostos microbiológicos também, que são aqueles seres pequenininhos, dos quais a gente não enxerga, como fungos, bactérias e vírus. Eles também podem alterar tudo o que acontece no alimento. Quando a gente fala de reações físicas, existem uma série de fatores físicos que podem estar relacionados a essas modificações. Então, pressão, calor, frio, luz e umidade. Você certamente deve ter percebido que essas alterações de ordem química e de ordem física nos alimentos, elas normalmente aparecem juntas. Então, um fator físico, como por exemplo a temperatura, pode interferir numa reação química. Existem outros fatores que também interferem, mas a gente não vai falar sobre isso neste momento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o leite. O que acontece com o leite quando ele ferve? Primeiramente, nós temos um fator físico que está sendo utilizado aí, que vai alterar a dinâmica e todo o processo que está relacionado ao leite. Esse fator físico é o calor. Por meio do calor, a gente vai provocar uma reação química. E como que isso acontece, Pro? Muito bem. O leite, ele é um composto de água e gordura, entre outros produtos químicos, não é mesmo? Essa estrutura, essa característica faz com que, quando a gente tem um fator físico, que é a temperatura, sendo empregada nesse alimento que tem água e gordura, a gente tem a gordura com um elemento mais leve do que a água. Então, ela normalmente fica na superfície, na parte de cima, não é mesmo? Mas água e gordura não se misturam. Muito bem. No leite, nós temos um produto, uma substância chamada lecitina. E ela é responsável por fazer com que a água e a gordura do leite fiquem ali no mesmo ambiente. Além disso, o leite é submetido a processos tecnológicos, que faz com que uma molecona de gordura seja quebrada em várias molequinhas de gordura, de tamanhos menores. E assim fica bem mais discreta o seu comportamento nesse alimento. Mas veja só, quando você acrescenta a temperatura, você proporciona uma junção dessas molequinhas de gordura.
Então, uma molequinha encontra outra, que encontra outra, eles vão se juntar e, por ser mais leve, uma densidade menor do que a água, vai se alojar na superfície. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente acontece esse rearranjo das moléculas de gordura. A água que está ali na parte de baixo, ela vai começar a produzir vapor. Ela passa do estado líquido para o estado de vapor em função da temperatura também. E o vapor, ele precisa ser eliminado, certo? À medida que esse vapor vai saindo da molécula de água, ele vai empurrando essa camadinha de gordura que se formou na superfície. Só que chega uma hora que tem muito vapor sendo formado. E aí ele vai empurrar para cima. E é aí que o leite derrama. Então agora, nós vamos falar sobre o escurecimento que acontece na maçã e em outros alimentos. Esse escurecimento, ele é provocado por uma reação enzimática. E essas enzimas, elas vão reagir neste alimento, na presença do oxigênio. Então, veja só. Quando você corta a maçã, a pera, a banana, por exemplo, você expõe a polpa ao oxigênio, que é o ambiente onde você cortou, não é mesmo? Quando isso acontece, existe uma enzima nesses alimentos chamada polifenol oxidase. Polifenol oxidase é uma enzima que degrada vários compostos fenólicos na presença de oxigênio, que é um dos principais elementos oxidativos. É uma reação química que acontece na presença do oxigênio. É como a ferrugem, por exemplo. É um processo de oxidação, porque existe uma exposição ao oxigênio. Pois bem, então quando você corta esse alimento e você expõe ele ao oxigênio, você ativa essa enzima, que é a polifenol oxidase, presente naturalmente no alimento. E aí essa reação com o oxigênio, uma reação química, acaba provocando o processo de escurecimento. E tem uma forma de a gente atrapalhar essa reação ou fazer com que ela não aconteça? Sim, tem uma forma. Você pode acrescentar um pouquinho de suco de limão, por exemplo, em cima da maçã, depois de cortada. Esse suco de limão, ele tem o ácido e ele também tem vitamina C. O ácido presente no limão, ele vai fazer com que ocorra uma diminuição do pH, que entre aspas é a acidez do alimento. Então o alimento ele vai ficar mais ácido. Isso vai atrapalhar a reação de oxidação enzimática. Além disso, o limão tem bastante vitamina C. E a vitamina C é conhecida como potente antioxidante. Por ser antioxidante, é antioxidação. Logo, a vitamina C também vai ajudar a diminuir essa reação. Como resultado, você vai ter uma maçã, uma pera, uma banana com a preservação da sua cor branquinha por mais tempo. Experimente isso na sua casa quando você for comer maçã. E por fim, vamos falar do mingau. O processo que está relacionado à produção do mingau são dois. Então, num primeiro momento, a gente vai ter ali o amido, que está presente, por exemplo, na farinha de trigo, na maizena e em outros alimentos. A gente tem a água, que está presente no leite, por exemplo, e nós temos o calor, que é a temperatura quando a gente acrescenta esses itens ao cozimento. Ocorre um processo de gelatinização do amido. Esse processo de gelatinização, ele permanece enquanto houver temperatura. E ele tem uma característica cremosa, parecido com de uma gelatina mesmo. Mas veja só,
Enquanto você está lá preparando o seu mingauzinho, você tem aquele aspecto gelatinoso, não é mesmo? E aí depois você certamente vai desligar o fogo e vai colocar esse alimento em um recipiente. A partir deste momento, inicia-se um processo chamado de retrogradação do amido. Isso significa que vai acontecer um endurecimento do amido por conta do resfriamento. Ou seja, você tirou a temperatura, você inicia um processo de resfriamento e nesse processo, essas moléculas de amido, elas vão se reorganizar. E nessa reorganização, acaba acontecendo essa reação em que, primeiramente, vai se formar uma película superficial. E dependendo da quantidade de amido e do processo de cozimento, você consegue até um produto que você pode cortá-lo depois de completamente frio. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e tenha aprendido bastante. Bons estudos!